Boas-vindas a esta explicação. Hoje a gente vai mergulhar de cabeça em uns dados demográficos super reveladores. Todo esse material incrível foi estruturado e preservado pelo professor José Márcio Lacerda, com todos os direitos reservados, copyright de 2001 a 2026. É um baita privilégio examinar esse acervo e entender de verdade como essas massas populacionais gigantescas se organizam no mundo. E claro, como essa distribuição altera totalmente a nossa dinâmica cultural e geopolítica hoje em dia. Então, vamos direto ao ponto. O que, afinal de contas, existe dentro da famosa janela 1040? Olha, na maioria das vezes, a gente escuta esse termo e já pensa logo no mapa, né? Aquelas linhas áridas de paralelos e meridianos. Mas a grande sacada aqui é ir bem além da geografia. É um verdadeiro mistério demográfico. Em vez de focar só em fronteiras de terra e mar, o que realmente importa é o volume absoluto de humanidade que tem ali dentro. É, essencialmente, sobre uma escala colossal de pessoas. A janela 1040 e a regra majoritária. Para entender a fundo essa densidade toda, a gente usa um critério super rigoroso lá da obra Interseção Mundial do Patrick Johnston, com dados catalogados do ano de 2001. A regra de ouro aqui é bem simples, mas bem estrita, mais de 50%. Esse é o limite demográfico e matemático exato. Ou seja, para um país entrar na nossa contagem a seguir, um grupo religioso precisa representar mais da metade de toda a população. Não vale só somar minorias espalhadas por aí. A gente está isolando nações com uma maioria absoluta claríssima. É exatamente essa regra que dá um peso geopolítico tão real para a nossa análise. 2. O bloco muçulmano. Indo do macro para o micro, o primeiro dado já revela o tamanho gigantesco do bloco de maioria islâmica, 33 países. Seguindo aquela regra rigorosa dos mais de 50%, a presença desse grupo bate ponto em nada menos que 33 nações diferentes. Pensa na extensão territorial disso. É algo que cruza inúmeras fronteiras, abraçando uma diversidade cultural enorme, e tudo isso debaixo do guarda-chuva dessa mesma maioria estatística. E aí, quando a gente junta a população dessas nações, bum! 962 milhões de indivíduos. Vale até uma pausa mental para tentar absorver essa escala. Lembrando que esses dados são lá de 2001, tá? A gente está falando de uma massa humana que já estava encostando na marca de 1 bilhão de pessoas na época. Só a magnitude desse bloco sozinho já é mais do que suficiente para redefinir o jeito que a gente visualiza a força demográfica global. 3. O bloco hindu. Bom, a demografia é cheia de surpresas, não é mesmo? O cenário aqui muda drasticamente e revela uma dinâmica completamente diferente. Apenas 2 países. É uma pegada geográfica incrivelmente restrita. Aplicando a mesmíssima regra dos mais de 50%, só 2 nações no mundo inteiro sustentam uma maioria populacional desse grupo. Mas olha só, o número da população é de cair o queixo. 851 milhões. Esse é o conceito de densidade brilhando na prática. 851 milhões de pessoas estão, demograficamente falando, contidas naquelas 2 únicas nações. É uma concentração absurdamente massiva, quase inacreditável, toda espremida num espaço territorial proporcionalmente minúsculo dentro desse nosso contexto. Colocando isso em perspectiva, a disparidade fica cristalina. De um lado, a gente tem uma disseminação enorme espalhada por 33 países, do outro, uma concentração compacta e intensa em só 2 países. Essa comparação direta mostra, sem sombra de dúvida, como massas humanas colossais podem ter dinâmicas totalmente opostas, ou espalhadas pelo que daria quase um continente, ou agrupadas de um jeito super denso num polo hiperconcentrado. 4. O bloco budista. A peça final desse nosso quebra-cabeça demográfico engloba 5 países que atingem o tal limiar majoritário, e a população que vive nessas nações soma 354 milhões de pessoas. Tá certo que há o menor número absoluto entre os 3 blocos que estudamos, mas convenhamos, 354 milhões de indivíduos distribuídos por 5 países consolidam uma força demográfica e cultural absolutamente formidável no xadrez da janela 1040. 5. O peso destes números. Agora, fazendo um apanhado da regra dos 50% e todos esses agrupamentos que vimos até aqui, a dimensão combinada impressiona profundamente. São 962 milhões, seguidos por 851 milhões e fechando com mais 354 milhões. O impacto de colocar essas massas lado a lado é inegável. São bilhões de pessoas divididas sob essa ótica estrita de maiorias estatísticas, formando parcelas gigantescas da nossa família global. Entender essa distribuição é algo vital, literalmente crucial, para decifrar os eixos de poder do mundo de hoje.
E tudo isso, claro, nos leva de volta à origem factual de 2001, com os dados brilhantemente organizados e preservados pelo professor José Márcio Lacerda. O que fica martelando na cabeça depois de digerir essa escala astronômica é uma pergunta bem provocativa. Como é que o simples fato de conhecer esse peso estrutural, a localização e a imensa disparidade na distribuição dessas populações altera de uma vez por todas o jeito que a gente enxerga as dinâmicas e o futuro do cenário global?